Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora, irmãos. Eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua paciência. Porque eu queria ter começado a mensagem mais cedo, mas vai dar certo. Vamos lá? Vamos ficar de pé para a leitura de Isaías, capítulo 26, do versículo 1 do capítulo 26 de Isaías ao capítulo 27, versículo 1. Então, Isaías 26, 1 a 27, 1. Cântico de confiança na proteção divina. É isso mesmo. Isaías, na profecia tem poesia. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão. Porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aleluia! Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá
Mas aqueles que foram mortos naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Senhor, com temor e santo tremor, diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, nós agora vamos, Senhor, entregar a mensagem desta manhã. Aquilo que tem ocupado o nosso coração, Senhor, nestes últimos dias. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala-nos através da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. E aplica essa Tua palavra à nossa vida. Amém. Que o Senhor seja glorificado, Teu povo seja edificado e que este servo seja usado. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Eu não costumo falar muito da minha vida, mas eu vou abrir uma exceção nesta manhã para falar rapidamente alguma coisa sobre minha família e, por extensão, sobre mim também. Eu me converti já com 19 anos, perto de completar 20 anos. Então, eu vivi boa parte da minha vida nas trevas, até que o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Meus avós eram do interior do Rio de Janeiro, aqui Santa Maria Madalena, já falei aqui da cidade, um lugarejo chamado Santo Antônio do Imbé, um lugar pequenininho, uma ruazinha para entrar e sair do lugar. Nessa rua, coreto de um lado, posto de saúde, igreja, posto policial, tudo vizinho um do outro, cemitério, e lá no final a escola, onde tinha também uma rodoviária, onde o ônibus entrava, fazia a volta e saía. Um campo de futebol, assim que chega no lugar, bem pequenininho, subindo depois de Conceição de Macabu, indo para Santa Maria Madalena. Meus avós moraram ali, foram agricultores. E a gente sempre teve bicho, galinha, pato, cachorro, gato. Gato não, gato só depois. Gato só aqui na cidade, na roça só, só onça. Mas eu lembro de alguns animais que meus avós tinham. Teve um cavalo chamado Soberano. Um cavalo lindo, lindo, uma crina muito linda, que dava um trabalho para ficar limpando, tirando carrapicho, mas branco, lindão. A crina dele parecia lourinha. Uma mula, um burro chamado Coquinho e uma mula chamada Realeza. E aqui na cidade nós tínhamos cachorro, muito cachorro. Não vou lembrar o nome de todos, mas de alguns eu lembro. Um se chamava Rebelde, um que me seguiu uma vez que eu fui fazer um trabalho na casa de um amigo, passei por dentro do cemitério para cortar caminho. Antigamente, ali atrás da prefeitura, tinha onde tem o cemitério, tinha um caminho que a gente passava por dentro do cemitério. Não era murado. E eu passei para ir na casa desse amigo, o Carlão, fazer um trabalho. Quando eu voltei, o cachorro me seguiu, foi para casa comigo. Não me pergunte de onde ele veio, espero que não tenha vindo do cemitério. Rebelde. Cachorrinho bom. Se me envolvesse em alguma briga na rua, ele tampava também junto. Estou falando que eu não era crente, tá? Eu, pastor brigão. Mas ganhei um cachorro pastor belga, chamado Zeus.
Então, eu me lembro desse pastor belga que ganhei, muito grande, muito forte, pretão, adestrado. Quando saía comigo para a rua para passear, ele desfilava e todo mundo parava e queria foto. Ele marchava como se estivesse num desfile militar. E certa vez eu fui para um compromisso que acabou se estendendo até tarde da noite. E quando eu voltei para casa, as luzes estavam todas apagadas. E ao entrar no quintal, eu vi um vulto, um vulto escuro, mas não consegui identificar, não reconheci, me pareceu algo estranho. Então eu acabei trombando com o Zeus e caí sobre ele. Graças a Deus, eu acho que ele sentiu o meu cheiro e não me atacou. Mas a verdade é que naquela noite Zeus se tornou estranho para mim. Ao longo de toda a narrativa bíblica, desde Gênesis, nós vemos como Deus planejou se relacionar com a humanidade. E como Deus criou o ser humano e Deus os colocou no seu santuário, porque o jardim era como um santuário. Deus colocou o ser humano ali para adorá-lo e para servi-lo. E determinou que os seres humanos vivessem neste mundo como representantes de Deus aqui. Com a queda, o homem foi separado de Deus. E então passou a estranhar o seu semelhante. O casal passou a se estranhar. E, de certa maneira, a relação entre Deus e o homem se tornou uma relação difícil e até hostil, como também a relação com o ser humano. Apesar do perdão, apesar da bondade, apesar da misericórdia de Deus. Vemos então que após a queda e a separação, Deus ainda continuou buscando o ser humano para um relacionamento. E como vimos no domingo passado, a partir de Enos, descendente de Sete, filho de Adão, a adoração voltou, o culto a Deus voltou. Os homens passaram a buscar a Deus novamente. Depois com Noé e mais tarde a partir de Abraão. Deus então vai dar início com Abraão ao projeto de nação, de ter um povo escolhido, um povo separado para servi-lo, para adorá-lo e para servir de testemunha também, a fim de proclamar a lei de Deus e os atributos de Deus para os outros povos. Porém, vez após vez, assim como aconteceu com os indivíduos escolhidos, o povo escolhido também fracassou. E cada vez que a palavra, cada vez que a aliança de Deus era quebrada, a ira de Deus se manifestava, trazendo juízo sobre os indivíduos ou sobre o povo. Israel já havia conhecido o juízo divino no exílio da Assíria, conforme nós lemos no Salmo 74. E Judá, o reino do sul, embora tenha presenciado e testemunhado o juízo que Deus trouxe sobre o reino do norte, Israel, Judá não aprendeu com os erros de Israel, sendo também castigado com juízo. Isaías anunciou o juízo sobre as nações, mas sobre Judá, Isaías profetiza o retorno, a volta do exílio na Babilônia, e faz promessas de restauração para o povo do Senhor. Assim, entrando no contexto aqui de Isaías,
Do capítulo 13 ao capítulo 23, nós vemos profecias contra nações individuais, sendo que no capítulo 14, Isaías faz o anúncio da volta de Judá do exílio da Babilônia. No capítulo 24 de Isaías, o mundo como um todo entra em foco. Volte a página, por favor, até o capítulo 24. Versículos 1 a 3 apenas, veja. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Primeiro, Deus anuncia juízo sobre as nações individualmente, sendo que Judá estará voltando do exílio na Babilônia, como eu disse no versículo 14. Mas aqui no capítulo 24 é o mundo todo que está em foco. O alvo do juízo divino é o mundo todo. Seus governantes, os seus regentes tiranos. Em Isaías 25 e 26, o profeta lembra ao povo de Judá que Deus não parecerá mais um estranho para ele. Deus não permanecerá como estranho, não será estranho para sempre para o seu povo. Em Isaías, do capítulo 25 ao 27, oi Nick, não tinha te visto aí não, está escondidinho? Nós somos lembrados que Yahvé é o Deus em quem podemos confiar. As primeiras palavras de Isaías 25 introduzem pela primeira vez o tom de relacionamento pessoal. Veja o que diz o 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o povo do Senhor, o povo de Deus responde. No versículo 9, do capítulo 25. Naquele dia se dirá, como é que o povo responde? Eis que este é o nosso Deus, Yahvé é o nosso Deus, em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ao longo do cântico de Isaías 26, nós vemos nos versículos 8, 12 e 13, que nós já vamos ler, o povo expressando o seu prazer no novo relacionamento com Deus. Não como um Deus distante, não como um Deus alheio a tudo que acontece, não como um Deus hostil, não como um Deus estranho, mas com o Deus verdadeiro, com o Deus bondoso, com o Deus gracioso, com o Deus perdoador, com o Deus restaurador da aliança. Veja, versículo 8, também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo, o anseio, a expectativa do nosso coração, a expectativa da nossa alma. Versículo 12, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu
as fazes por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecendo que Deus está envolvido, que Deus está comprometido e que Deus está agindo e que Deus é quem está operando. Versículo 13. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas eles não importam. Nós louvamos unicamente o teu nome, isso é o que importa. Louvarmos, bendizermos, exaltarmos, engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mudou a perspectiva, irmãos. Deus não parece mais um Deus estranho para Judá. Judá verdadeiramente vê a Deus como fonte da sua salvação, aquele em quem o povo pode aguardar, em quem o povo pode esperar. Então vejamos o texto. A paz toma lugar da opressão. Primeira parte do cântico aqui, do versículo 1 ao versículo 6. O cântico começa exaltando ao Senhor, o nosso rei, e exaltando a cidade do grande rei, que é também a cidade do povo de Deus. Temos uma cidade forte. Naquele dia se entoará este louvor, se entoará este cântico, esta canção na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, aleluia. E essa cidade forte, isso contrasta com a cidade oponente, com a cidade rival, com a cidade da nação inimiga, que era uma cidade exaltada, como diz o versículo 5, era uma cidade elevada. Versículo 5 na parte B, ele derruba os que habitam no alto, a parte A, na cidade alta, na cidade elevada. Deus foi lá e derrubou, Deus foi lá e destruiu a cidade alta, a cidade exaltada, a cidade elevada, que se tornou um montão de pedras. Deus está contrastando a cidade deles, a cidade dos inimigos, é uma cidade destruída, mas a cidade do Senhor, a cidade do nosso Deus, é uma cidade forte, não uma ruína. Veja o que diz o capítulo 25, no versículo 2. O que Deus fez com a cidade da Babilônia, com a cidade dos inimigos, porque da cidade fizeste o quê? Um montão de pedras, da cidade fortificada, uma ruína, a fortaleza dos estrangeiros, já não é cidade, e jamais será reconstruída. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa cidade, a cidade do Senhor, a cidade do povo do Senhor é forte, não por força, nem por violência, mas pelo agir, pela atividade salvadora do Deus vivo, porque ele continua na parte B do capítulo 26. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa, o que garante essa cidade como uma fortaleza. O que faz essa cidade forte é que Deus estabelece a sua salvação. Deus põe a salvação como muralha e como defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa cidade, a cidade do Senhor é forte, nem por força, nem por violência, mas pelo agir de Deus. A rocha eterna, como ele é definido, como ele é identificado no versículo 4, confie sempre nele, confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, e que faz o seu povo, e que faz a sua cidade, uma cidade forte. O cântico conclama, meus irmãos, a que se abram as portas, abram-se os portões, abram-se os portais, para a entrada triunfal do Rei glorioso, que vem guiando, que vem na frente, que vem conduzindo o seu povo em triunfo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isso está em contraste também com a cidade caótica,
com a cidade onde todas as casas estão fechadas. Volte lá as páginas rapidinho, até o capítulo 24, versículo 10. E veja, onde o profeta fala do juízo que Deus traz sobre o mundo. A cidade, versículo 10 do capítulo 24, a cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. E no 25 já vimos, a cidade, fizeste dela um montão de pedras, da cidade fortificada uma ruína, a fortaleza dos estrangeiros. Abram-se as portas, abram-se os portões, os portais, para a entrada do Rei glorioso, nessa cidade forte, que contrasta com a cidade caótica, onde tudo está destruído, onde tudo não passa de ruína. O cântico também promove a paz, onde havia opressão, haverá paz. A paz de Deus que os justos recebem, a paz de Deus que os justos desfrutam e promovem, não será estendida aos ímpios. Essa paz pode ser encontrada em Emanuel, o príncipe da paz. Em Isaías, vamos ver aqui no capítulo 9, no versículo 6, falando a respeito do príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel é o príncipe da paz. No capítulo 11, versículo 6 a 9, no capítulo 14, versículo 7. Essa paz é abundante, essa paz é perfeita, porque ela é sobrenatural. Ela não é uma paz que se origina na ausência de dificuldades antes. É uma paz que guarda a mente e o coração dos justos, mesmo em meio a grandes provações, mesmo em meio a tempestades e lutas. Ainda que no exílio, vão para lá, façam isso, façam aquilo, construam casas, vivam em paz. Orem pela paz da nação para onde vocês vão ser levados, tenham paz. Mesmo no exílio, mesmo no deserto, não importa o lugar, o justo, ele pode ter paz. Ele pode ter paz, porque não é uma paz circunstancial, não depende do que está acontecendo à volta. Essa paz flui de dentro. No cântico, nós somos exortados a confiar sempre no Senhor, fundamentando nossa fé no Deus fiel, no Deus grande e no Deus poderoso, fundamentando, portanto, nossa fé na fidelidade, na grandeza e no poder dEle, que é inabalável, que é como uma rocha, e baseando a continuidade do nosso compromisso, não em nós, mas na eternidade do ser de Deus, porque nós podemos até nos revelarmos infiéis, mas Deus permanece fiel, aleluia. Nós podemos confiar nele sempre, porque ele é uma rocha eterna, permanente, inextinguível. O cântico exalta a grandeza do Senhor nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso que derruba os arrogantes, que derruba os orgulhosos, os tiranos, aqueles que habitam no alto, aqueles que ocupam posições elevadas, como o próprio Nabucodonosor descobriu e reconheceu. Está registrado lá no livro de Daniel, no capítulo 4, 37, ele na sua soberba e na sua arrogância, ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele, o Deus de Israel, Ele, o Deus de Daniel, Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor, que comeu grama, depois de se arrogar e de desafiar a Deus, ele reconhece isso. Deus tem poder para humilhar os orgulhosos. Meus irmãos, somente Deus, o nosso Senhor, é o Altíssimo eternamente. Só Ele. Então, dos versículos 7 ao 18,
Uma longa noite de espera. Deixa eu voltar aqui. No cântico, ao prosseguir com ele, o profeta fala do caminho, começa falando do caminho do justo e da esperança dele. A pessoa redimida e o povo redimido anseiam por Deus e por andar nos seus caminhos mais do que por qualquer outra coisa. Esse tema do aplanar o caminho do justo, ele é encontrado em outros capítulos aqui de Isaías, no capítulo 40, versículos 3 e 4, onde fala sobre aplanar o caminho que era tortuoso, a vereda tortuosa. Capítulo 42, versículo 16. Deus aplanando o caminho, Deus indo na frente. A espera nesse trecho, ela ocorre em parte pela derrota do mal, por meio da correção, como nós podemos ver aqui. Com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Os moradores só aprendem justiça quando Deus executa juízo, porque quando parece que está tudo bem, os moradores do mundo, nem que Deus levante o seu braço, eles enxergam. Não temem? Acham que podem continuar fazendo o que querem, vivendo do jeito que querem? Então essa espera aqui, ela acontece, ela ocorre em parte pela derrota do mal no meio da correção, que nós vemos do versículo 9 ao 11. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende justiça. Quantas pessoas provam da graça comum, são abençoadas, são prósperas, são saudáveis, mas nem assim temem a Deus, nem assim aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não enxerga, ele não admite, ele não reconhece, ele não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Mas eles verão o teu zelo pelo teu povo, e eles ficarão envergonhados. Que o teu furor por causa dos teus adversários consuma. Esse tempo de espera, enquanto Deus transforma, enquanto Deus quebranta, ele faz parte dessa espera aqui, ou mesmo da destruição, da parte C do versículo 11 até do versículo 13 ao 15, porque diz assim, que o teu furor por causa dos teus adversários, os consuma. E depois do 13 ao 15, ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Nessa afirmação do versículo 8, te esperamos. Nós vemos uma expressão magnífica daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus busca. Filhos que fazem a sua vontade, filhos que o amam e que esperam confiantemente por sua salvação. Ainda que, embora em alguns momentos estejam aflitos e empobrecidos, o que eles mais desejam
é o próprio Senhor. Não a bênção necessariamente, não o milagre pelo milagre, não a bênção pela bênção, mas o abençoador, mas aquele que pode transformar todas as coisas, aquele que é a vida. É isso que eles esperam, é isso que eles anseiam, o que mais eles amam. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus se agrada e Deus vê da parte do povo, Deus vê nesse louvor o interesse que esse povo tem. Também através dos teus juízos, Senhor, mesmo quando o Senhor está operando o juízo, mesmo quando o Senhor está manifestando a tua ira, nós te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o tempo da espera, se o Senhor nos der paz, não importa o tempo da espera, se o Senhor nos der serenidade e paciência, não importa o tempo, nós esperaremos por Ele. Esperaremos por Ele, porque quanto ao mais, meus irmãos, nós sabemos que tudo vem de Deus, e é Ele quem opera tanto o querer quanto o realizar. É por isso que eles entoam nesse cântico, eles dizem: Senhor, concede-nos a paz, dá-nos paciência, ajuda-nos, Senhor, a esperar, ajuda-nos, Senhor, a permanecer. Por quê? Porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós, Tu é quem operas tanto o querer, o nosso querer, quanto ou realizar, porque tudo vem de Ti. E aí chegamos no versículo 13, que tanto pode se referir aos governantes estrangeiros dos povos que os dominavam, como os do Egito, da Assíria, ou mesmo da Babilônia, mas inclui, meus irmãos, também, como alguns comentaristas julgam, inclui também os tiranos que se assentaram no trono de Israel e de Judá. Pessoas que abusaram dos direitos da coroa de Javé, extrapolaram os seus limites, que deveriam fazer justiça, que não deveriam se esquecer dos pobres, dos oprimidos, mas abusaram dos seus direitos, abusaram da sua autoridade. Eles não são deuses como às vezes pensam que são, não eram deuses. Eles são dominadores terrenos, não falsos deuses. O versículo 14 indica isso, porque é a continuação aqui, Senhor, do 13. Outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas eles não importam. Nós louvamos, nós nos importamos unicamente com o Teu nome. Eles, Senhor, ainda que vivos, eles estão mortos. Eles não voltarão a viver, eles são apenas sombras, eles não ressuscitarão. Está falando desses tiranos, desses homens que se arrogam do seu poder e da sua autoridade para praticarem todo tipo de injustiça na nação, oprimindo, ao invés de fazendo valer a lei de Deus, ao invés de fazer a aliança de Deus, governando com justiça. Essa é uma predição de cumprimento tão certo, que se pode usar o tempo passado. Eles estão mortos, não voltarão a viver. Eles são apenas sombras. Eles acham que vivem, eles acham que o seu poder vai durar para sempre, mas eles estão mortos e não sabem. E eles serão apagados. A lembrança deles vai ser apagada completamente. O povo de Deus, meus irmãos, esteve sujeito a governantes tiranos e historicamente tem estado sob governantes tiranos.
mas o Senhor continua a ser o único Rei verdadeiro, o único Rei dos reis, o único Senhor dos senhores. Eu preciso correr, tenha paciência comigo. Versículos 16 ao 18. Vemos aqui uma expressão de futilidade. Versículos 16 a 18 apresentam uma expressão de futilidade quando demos à luz vento. Isso se refere ao fracasso dos justos, ao fracasso dos piedosos em propagar o reino de Deus, em testemunhar a lei de Deus, em testemunhar a aliança de Deus para os outros povos gentios, em anunciar e proclamar os atributos de Deus, para que os outros também pudessem reconhecer que Deus é Deus, que Deus é o único Deus verdadeiro. Eles fracassaram como testemunha da aliança divina, da palavra de Deus, da lei de Deus para as outras nações. Eles dizem: não trouxemos à terra livramento nenhum. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, nós estávamos assim na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos com as dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo que pudessem crer em ti pelo nosso testemunho da lei, da palavra de Deus. Meus irmãos, a esperança, tanto antes da vinda de Cristo, portanto no Antigo Testamento, como depois da vinda de Cristo, no Novo Testamento, a esperança é a renovação da terra e a sua transformação num reino de paz e justiça, pela pregação do Evangelho. Mas isso não aconteceu. Essa confissão de fracasso e frustração é real no tocante a Israel e Judá, mas ela é real também no tocante à igreja cristã. Nós temos fracassado na pregação do Evangelho, nós temos fracassado em gerar vidas para o reino, em tirar pessoas do mundo e anunciar o reino do Filho do amor de Deus para eles. E anunciar o amor de Deus em Cristo com a pregação do Evangelho da cruz. E por isso, nós devemos pedir perdão a Deus. E caminhamos para a parte final. Quando a vida toma o lugar da morte, versículos 19 até o capítulo 27, versículo 1. Igreja do Senhor, o profeta traz uma mensagem de esperança ao povo. E essa mensagem, no versículo 19, essa mensagem de esperança em relação ao futuro dos teus mortos, e também ao meu cadáver, se referindo ao cadáver do profeta, ela contrasta com o versículo 14, em que Deus declara a destruição dos opressores. Há um contraste aqui. A respeito deles é dito: estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque foram castigados, destruídos e apagados completamente para sempre da memória. Aleluia! Quanto a nós, quanto ao povo de Deus, quanto aos justos, aos fiéis, aos redimidos, diz: os teus mortos, e também eu estou incluído, também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que venha chegar o fim, meus irmãos, e o juízo de Deus e a ira de Deus passe sobre a terra, e a morte chegue para todos, diz a palavra do Senhor: despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz dos seus mortos. Nós ressuscitaremos, aleluia!
Não importa quanto tempo dure a opressão neste mundo. Não importa quanto tempo dure a injustiça neste mundo. A tirania dos opressores, dos ditadores. Não importa, meus irmãos. Ainda que isso culmine com a morte. Nós esperamos a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E esse contraste está muito claro aqui. Aqueles que hoje oprimem morrerão e desaparecerão para sempre. Mas os que são hoje oprimidos, ainda que venham a morrer, ressuscitarão. Deus fará os mortos acordarem para a vida. Então, em seguida, o profeta traz um conselho para o povo de Deus. Ele aconselha o povo do Senhor a fazer algo nesse versículo 20. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira. Escondam-se por um momento até que tenha passado a ira. Quanto tempo dura esse por um momento? Esse por um momento, meus irmãos, é tão longo quanto a duração do julgamento de Deus. Deus vai julgar o mundo. Deus está julgando o mundo. Deus vai julgar esta nação e já está julgando o Brasil. Não sabemos quanto tempo vai durar o juízo de Deus, mas nós podemos e devemos confiar no poder da misericórdia do nosso Deus. O sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória eterna que está por vir, com a glória eterna que se segue. Esperemos, meus irmãos, com confiança no Senhor. Deus é o Salvador, mas também é o grande juiz. A salvação virá, porém um pouco mais tarde, quando a sua ira houver passado. Essa orientação, ela segue o padrão de salvação contido no juízo que foi visto quando Deus anunciou o dilúvio e mandou Noé construir a arca. Quando a porta da arca se fechou, Deus protegeu o seu remanescente. Quando Israel no Egito foi orientado a se proteger do anjo destruidor, em Gênesis 12, o Senhor falou para eles que se trancassem e que colocassem o sinal nos umbrais da porta. E por onde o anjo da morte passasse, executando o juízo, a casa que tivesse o sinal do sangue debaixo, estaria debaixo da proteção divina e Deus iria guardar. Segue aqui, meus irmãos, essa salvação, essa orientação, ela está seguindo o mesmo padrão. O juízo aqui no versículo 21 do capítulo 26 e também no 27. Naquele dia, 27:1, naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, 3 adjetivos para a espada, 3 adjetivos para a palavra de juízo divino. O Senhor castigará, e aí 3 animais aqui, simbolizando autoridade humana.
vai castigar o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Lembra quando nós falamos lá do Salmo 74? Que todas as vezes que aparece Leviatã, esses animais, uma besta, está se referindo a um poder, uma potestade, está se referindo às autoridades, governantes, tiranos, que se levantaram, que ousaram se levantar contra Deus. Deus julgará e destruirá os poderes tirânicos deste mundo. Rapidamente, volte aí o capítulo 24, versículo 21. Porque esse final aqui tem a ver com esse versículo 21 do capítulo 24. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, aqueles que se rebelaram contra Ele. E na terra, castigará os reis da terra. Então, meus irmãos, Deus é Salvador, o Redentor, mas também é o grande juiz. E Ele vem julgar a terra. E o conselho para o povo do Senhor é de se fechar nos seus quartos, de orar e esperar em Deus. Não é tempo de ficarmos batendo boca, defendendo lado. O nosso lado é o lado do grande rei. O nosso lado é o lado do grande juiz. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, vai dizer em Atos 17, é um texto conhecido, e eu encerro com ele. Atos 17, versículos 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia, esse dia virá, um dia em que Deus julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E Ele deu certeza disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Jesus Cristo voltará e vai julgar as nações, e vai julgar a igreja, Ele vai julgar a terra, consoante a sua justiça, meus irmãos. Não importa os nomes dos tiranos, não importa se A, B, C, F, T, L, não importa o nome do tirano, Deus vem julgar o mundo. E é tempo do povo do Senhor, independentemente dos seres humanos que os governam, colocarem o seu olhar em Deus. Temos que olhar para Deus. Nosso lado é a cruz. É a cruz que nós temos que defender, meus irmãos. É a cruz. Olhemos para o Senhor. Nos recolhamos. Nem toda luta vale a pena. Se tivermos que lutar por alguma coisa, como eu vou falar logo mais, lutemos por santidade, lutemos por purificar o nosso coração, lutemos por nos consagrar para o Senhor, lutemos por derrotar o pecado na nossa vida. Amém? Obrigado. Te louvamos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Por nos escolher e nos comprar
precioso sangue de Jesus Cristo. E por descansarmos e esperarmos em Ti. Então oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Um pouquinho assim. Espera aí que eu entrei um pouquinho acima. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Esperemos no Senhor. Confiamos nele. Amém. Glória a Deus. Oi, Marcos. Nós vamos receber a oferta missionária no próximo domingo, tá bem?